paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui neste lindo domingo, 24/5/2020, para nós transmitirmos o nosso conteúdo da nossa lição que estamos estudando neste trimestre de 2020, segundo trimestre, sobre a igreja eleita. Graças a Deus, Deus nos deu mais um privilégio de estarmos ministrando com os amados irmãos esta nossa lição de número 8. Uma lição muito maravilhosa da parte do Senhor. Na verdade, nesse trimestre tivemos cada lição uma melhor que a outra, né? Estudando sobre a igreja de Jesus Cristo, a igreja eleita, né? E nesse trimestre não será diferente neste domingo, não será diferente, né? Saúdo nós, amados irmãos, que agora estão se reunindo para participar deste maravilhoso ensino. Gostaria de, antes de tudo, orar um pouco com os amados irmãos para nós darmos início ao nosso estudo da lição de número 8. Não é? Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai Celestial, estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, neste lindo domingo. Ó querido Jesus, pedindo Tua bênção e Tua graça para aprendermos da Tua palavra. Querido Pai, conceda-nos o discernimento espiritual, Senhor, para que a Tua palavra possa entrar em nossos corações, possa fazer morada em nossas vidas, meu Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa os Teus filhos, meu Senhor, que nesta manhã estão de prontidão para aprender da Tua palavra, Senhor. Dê-nos graça, Senhor, dê-nos forças durante todo este dia de domingo e que esse dia seja abençoado em nossas vidas. Meu querido Pai, nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, graças a Deus, acredito que os irmãos aí estão de posse da sua lição. Os que não estão de posse da sua lição, mas estão de posse da sua Bíblia para acompanhar conosco, né? Os irmãos podem acompanhar conosco aí na sua tela também a nossa lição de número 8. Quem tem suas TVs smarts, né? Pode abrir no canal do YouTube, né? Para estar acompanhando conosco, que o texto fica maior, a tela fica maior, melhor para os irmãos estarem nos acompanhando no nosso estudo. Nesta lição, irmão, nós vamos estudar sobre o assunto edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É uma lição maravilhosa que nós vamos contemplar nesta manhã. O nosso textuário está em Efésios capítulo 2, versículo 20, né? E diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Né? Jesus Cristo, diz a verdade prática, é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Isso é a nossa verdade prática, né? Então vamos discorrer sobre esse assunto, como a igreja, né? Em que a igreja está edificada, né? Essa é uma pergunta, né? Em que a igreja está edificada? Que fundamento sustenta a edificação da igreja, né? Edificada. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos.
a igreja está edificada sobre os apóstolos e sobre os profetas? Né? Esta é uma pergunta interessante, não é? Porque muita gente imagina que a igreja está edificada, né, sobre um apóstolo, né, ou um profeta. Nós temos muitos ensinamentos a respeito da igreja por aí, mas nesta lição nós vamos estudar baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né, que a igreja está edificada sobre, né, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Não é exatamente sobre o apóstolo, sobre os apóstolos, né? Mas sim sobre o fundamento dos apóstolos, né? Aí a gente pergunta, mas quem é o fundamento dos apóstolos, né? Os apóstolos estão fundamentados, né, e profetas sobre quem? Não é? É isso que nós vamos estudar neste domingo maravilhoso, né? Vamos logo em seguida abrir aqui a nossa leitura bíblica. Os irmãos podem acompanhar na tela aí. Está em Efésios capítulo 2, versículo 20 versículo 22, e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Diz assim o texto bíblico: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, diz Paulo, né, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-los-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, meus queridos irmãos? Vamos partir aqui para o nosso primeiro tópico da nossa lição, né? Um edifício espiritual, né? No templo em Jerusalém, o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os gentios e judeus. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a amizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é erguido. Nós vamos começar aqui falando sobre um problema muito sério, né, que
existiu ou existe, né? Pelo menos como doutrina, como ensino, que é em relação ao santuário judeu, ou seja, ao templo judeu, né? Existiu uma problemática muito grande, porque quando Salomão ele ergueu o templo de Deus, e a intenção, né, que os judeus pelo menos compreenderam, era que Deus habitasse, né, e Deus fosse morar, que aquele templo fosse uma morada de Deus, né, de alguma forma Deus pudesse ali habitar naquele edifício, naquele santuário, né? E na verdade a gente vê no Velho Testamento, podemos observar os cultos quando eram feitos e eram ali projetados e planejados e de uma forma cerimonial, aquele povo adoravam a Deus, né? Eles dirigiam-se àquele templo para ali ofertar a Deus seus sacrifícios, né? E ali Deus recebeu culto, né, daquele povo. E a gente percebe, irmãos, que os judeus eles não entenderam muito bem, né, a lógica daquele santuário. Não entenderam muito bem porque, na verdade, Deus, a intenção de Deus era habitar entre o povo, não é? A intenção sempre de Deus era habitar no ser humano, no coração do ser humano, na vida do ser humano, naquele ser chamado homem, né? Naquele ser chamado homem. A preocupação de Deus era habitar no homem, no coração do homem. O santuário seria uma espécie de meio para que os seres humanos pudessem achegar-se ali, naquele local, e prestar um culto a Deus, né? Prestar um culto a Deus. Porque, na verdade, a gente pode observar no próprio Reis, no capítulo 8, versículo 27, que está na nossa referência, nossa lição aí, que diz que, mas na verdade, habitaria Deus na terra? É uma pergunta que o profeta ele faz, né? E diz que eis que até os céus e até o céu dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado, né? Quem fala isso é o próprio Salomão, né? Salomão edificou uma casa ao Senhor, muito linda, muito bem feita, muito projetada, né? Na realidade, uma obra arquitetônica impressionante, né? Mas ele pergunta, na sua humilde, né, capacidade de entender, ele pergunta: habitaria Deus na terra? Deus pode habitar na terra, né? Ele viu uma terra muito pequena e comparou isso com os céus e até mesmo com o céu dos céus, né? Falou: Deus não pode, nem mesmo os céus ou até os céus dos céus, a terra. Ele jogou o seu entendimento para os altos. Falou dos céus, todo esse vastidão dos céus.
e até mesmo o céu que ele não vê, que ele não conseguia ver, que chama céu dos céus, não poderia conter a presença do Senhor. Quanto menos esta casa que eu edifiquei, né? O que Salomão queria dizer com isso, irmãos? É que a habitação, né, de Deus, incluindo os céus, a terra e a casa dele, né, esta habitação não poderia conter Deus, ou seja, Deus não poderia caber dentro desses edifícios, não é? Dada à vista a grandeza que é o nosso Deus, a eternidade em que Deus habita, né? Ele habita na eternidade. E a eternidade ela não tem um espaço físico, não é? Ela não está regida ou parametrizada por um espaço físico. Então Deus é eterno. Então Deus como eterno, nenhum edifício físico ou ser humano poderia contê-lo. E a problemática disso é que os judeus, eles pegaram o templo, né, que Salomão edificou. Deus, aliás, Davi propôs no seu coração edificar a casa ao Senhor, né? Mas Deus não deixou que ele edificasse. E os judeus, eles subiram isso no coração, que aquele templo, aquela obra arquitetônica importantíssima, era tão exclusiva na vida dos judeus que eles proibiram os próprios gentios e outro povo que não era judeu de acessar esta casa, não tinham acesso, né, a este templo. Somente os judeus poderiam ter esse acesso. Isso era um problema muito grande, né? Problema muito grande, porque Deus, ele queria que todos tivessem acesso à sua presença, né? A sua presença. Aqui no livro de Efésios, que nós lemos no versículo 14, nós não lemos esse versículo na leitura oficial, mas diz assim: porque ele é a nossa paz. Olha a intenção de Deus. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Esta proibição dos judeus, né? Ele fala que ambos os povos, ou seja, está se referindo à nação judaica e à nação gentílica, ao povo gentílico. Desses dois povos ele fez um e dividiu a separação que estava no meio, né? Ao reconciliar ambos os povos, diz a nossa lição, Cristo aboliu as leis cerimoniais. Desta vez a inimizade entre eles se tornou uma nova humanidade. Está em Efésios capítulo 18, versículo 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele, por Cristo, né? E o versículo 19 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Irmãos, para nós que somos, né, pelos judeus considerados gentios, né, estávamos fora desse cerimonialismo, deste culto, né, deste culto. Aí a Bíblia diz que assim já não sois mais estrangeiro, né? Esse acesso ao Pai
através do Espírito Santo, diz-nos agora que agora nós não somos mais estrangeiros, né? Nem forasteiros, mas quem nós somos? Concidadãos dos santos e da família de Deus, né? Esta foi a intenção, o propósito, né, deste novo santuário, né? Deste novo santuário. O Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 48, diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, né? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu repouso? Que casa, então, né, poderia alguém edificar para o Senhor? Para nela o Senhor possa repousar, né? Com certeza, diz as Escrituras, que não é templos feito por mãos humanas, não é? Na verdade, irmãos, o templo, né, de Salomão ou qualquer um outro templo que nós temos e conhecido hoje, metaforicamente, nós dizemos, né, e mencionamos que é a casa de Deus, que é a casa do Senhor, né? Isso é uma força de expressão, né? Na verdade, o templo ele é erguido e é feito para a igreja, né? Para o servo de Deus, para nele podemos nos reunirmos, né? E juntos cultuarmos a Deus, né? Mas o templo não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós, né? Nós somos a casa de Deus. Deus habita em nós, não é? Primeiro Pedro diz que nós somos pedras vivas, né? Somos edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que Pedro ele faz uma comparação aqui com o meio cerimonial do Antigo Testamento, né? Ele traz para nós a realidade do que realmente é, né? Do que acontece. Ele diz que nós somos pedras vivas, né? Somos pedras, né? E somos edificados como casa espiritual, como um sacerdócio santo. Pedro leva nós agora ao Antigo Testamento para nós imaginarmos como que era feito o tabernáculo ou o santuário, que naquele tabernáculo e santuário existia feito de pedras, né? De pedras, que foi como Salomão ergueu aquele santuário. E naquele santuário existiam os sacerdotes que cuidavam do culto dos judeus ali, e ali faziam sacrifícios espirituais, aliás, sacrifícios físicos, não é? Dos animais. E Pedro remonta aquilo, ele traz a lembrança, este passado, né? Para dizer que agora nós somos edificados, somos uma casa, um templo, né? Um santuário espiritual, não é mais físico, né? E somos um sacerdócio santo. Agora aqueles sacerdotes físicos que estavam ali, né, regendo o culto daquele povo, Pedro diz que agora nós, ele usa a palavra sois, né? Sois edificado como casa espiritual, sois sacerdócio santo.
com um propósito de oferecer sacrifícios espirituais. Agora não imolamos mais um animal, um novilho ou um bezerro, um animal físico, mas sim o sacrifício passa agora para um outro nível, e esse outro nível é um nível espiritual, né? E ele diz mais ainda que são agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora, este novo sacrifício espiritual, Deus se agrada dele. Por intermédio de quem? Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2 e o versículo 5. Irmãos, entenderam muito bem o significado de sermos casa de Deus, né? E nesta casa, o interessante é que nesta casa que somos, existe algo importante, né? Que chamada o escritor aos Efésios, Paulo, né? No capítulo 2 e no versículo 20, que é o texto base da nossa lição, ele diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O nosso comentarista, ele escreveu aqui no terceiro ponto do primeiro tópico e chamou de pedra angular. Por quê? Porque em algumas versões da Bíblia você tem essa palavra, né? Na versão, por exemplo, na versão a versão católica, né? O nome é pedra angular, né? Pedra angular. Na versão israelita ou na nossa versão é pedra de esquina, né? Ele diz aqui que na arquitetura antiga, a construção do edifício requeria uma pedra angular. Era traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal de uma construção, né? Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, afirmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Essa aqui era a ideia da pedra angular nas antigas construções, né? Esta pedra angular, ela é como fala, ela é mais compreendida quando nós remontamos para as antigas construções, né? As antigas construções. Hoje em dia, nas novas construções, nas construções modernas, nós não temos essa ideia, né, de uma pedra de esquina ou uma pedra angular, como diz o texto bíblico que nós lemos, a pedra de esquina, ou seja, uma pedra que ficaria, uma pedra que ficaria na esquina. Na esquina de quê? Entre duas paredes, ou dividindo duas paredes, ou dividindo dois ângulos, fazendo dois ângulos. Eu tenho aqui para os irmãos aqui, eu vou mostrar aqui uma foto para os irmãos terem uma ideia dessa pedra angular que a Bíblia está nos mostrando, para a gente compreendermos que pedra seria essa. Uns podem acompanhar aí, eu tenho uma foto aqui, vou abrir aqui para os irmãos darem uma olhada. Observem só. Aqui nós temos um desenho de uma porta, né, feito de tijolos, blocos, né? E bem em cima, no rodapé de cima, nós temos a pedra angular. Ela é no hebraico chamada como a pedra de remate, né?
pedra de remate, ou pedra da cabeça, que aparece em Zacarias 4:7. Aqui do outro lado nós temos também o formato da pedra angular, ou seja, ela divide dois ângulos, o para a direita e o para a esquerda, né? Em cima também ela une duas fileiras de blocos que formam uma porta, não é? Então ela é uma pedra que a Bíblia chama de pedra principal, pedra de esquina, né? Por quê, irmãos? Porque nas construções antigas eles primeiro lapidavam esta pedra, e em algumas construções antigas mostra que era uma pedra enorme, em uma maioria, em algumas construções fazia uma grande pedra, alinhavam essa pedra, colocava ela no ângulo certo, né? Considerando a direita e a esquerda e a parte superior e inferior, e a partir daquela pedra, né? A partir daquela pedra, eles começavam a direcionar a estrutura e as paredes daquele edifício, né? Ou seja, para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo, aquela pedra como se fosse o nível, ela nivelava toda a estrutura daquele edifício. Então, toda a estrutura daquele edifício, a base principal é a partir daquela base, daquela pedra que começava a direcionar para onde que ia a parede tal, ou o nível da parede tal, ou da construção tal. Então, era uma pedra principal, né? Uma pedra principal, ou seja, a pedra de esquina, porque dali para frente a estrutura seria erguida baseado naquele ângulo, naquela pedra, né? Muitos dizem que era uma pedra grande, algumas construções, mas mesmo que em algumas não fosse uma pedra grande, mas era a pedra que dali eles poderiam nortear a toda aquela construção. Por isso a Bíblia fala que era a pedra principal, pedra de esquina, né? E a Bíblia, nossa lição aqui, ela nos remota para Cristo como essa pedra, a identificação, Cristo a pedra principal, a identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, né? Em Marcos capítulo 12 e versículo 10 diz: ainda não lestes em estas escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra de esquina. Jesus estava dizendo aqui que a pedra que os edificadores rejeitaram era a pedra principal. Era a pedra para onde toda a construção deveria ser norteada e unida, né? Ela também unia duas paredes, ela juntava duas paredes, e essa pedra estava sendo rejeitada. Jesus estava pregando ao povo, às pessoas do seu tempo, que essa pedra tinha sido rejeitada pelos construtores. O que queria dizer isso, irmãos? Queria dizer que era a mesma coisa que hoje, em nossos dias atuais, os construtores, quem erguesse uma casa, ignorasse, né, o nivelamento da casa, o esquadro da casa, não é? Imagina um pedreiro hoje, ou um construtor, um engenheiro, ou um arquiteto, for levantar um edifício e ignorar o esquadro da casa, né? Ignorar o nivelamento da casa, ou mais do que isso, ignorar a estrutura da casa, né? Que desastre não seria?
E Jesus estava dizendo que os construtores, os edificadores, rejeitaram essa pedra, que era ele. Cristo deveria ser toda a casa, toda a construção, quando ela fosse levantada, a base teria que ser Cristo. Jesus estava dizendo, ele estava querendo implantar aqui, irmãos, o fundamento que era ele, né? É por isso que a nossa lição, ela mostra que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque o fundamento dos apóstolos, dos profetas, não era na realidade os profetas ou era os apóstolos. O fundamento era Cristo. Ele que era a pedra angular, não é? E a Bíblia diz que por esse fundamento, nesse fundamento não poderia ser trocado. Não poderia ser colocado outro fundamento. Era Cristo esse fundamento, né? O 1 Pedro, né? Capítulo 2, versículo 7 diz assim: E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Para nós que cremos, nós acreditamos que esta pedra é a principal, ela é preciosa, né? Ela é a base de tudo. Essa pedra que é Cristo. Mas para quem se perdeu, né? Para os rebeldes, diz a Bíblia, ela foi reprovada, né? Eles têm a base, né? Dos que não creram, não é Cristo, né? A base é outra coisa, né? É outra base. A nossa base é Cristo Jesus como a nossa principal pedra de esquina. Agora, irmãos, no nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? A nossa lição diz aqui no segundo tópico, né? O primeiro ponto, que o conceito dos apóstolos, o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus Cristo, né? Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, né? Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo o fundamento. Observe, irmãos, que quando o termo do texto áureo que nós lemos, que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Ele diz na própria parte B do texto quem é esse fundamento, né? O fundamento dos apóstolos e dos profetas é a pedra de esquina. E essa pedra de esquina, ou a pedra angular, é Cristo. Então nós fomos edificados sobre este fundamento, ou seja, esta base, não é? Os apóstolos pregaram, foram comissionados por Deus, foram escolhidos por Deus, né? Mateus capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 5, né? A Bíblia diz que Jesus chamou eles pelos seus nomes, né? Os 12 apóstolos chamou pelos seus nomes, e lá está a relação do nome de cada um dos apóstolos.
esses homens foram escolhidos por Deus para transmitirem a doutrina de Cristo, né? Para transmitir a mensagem de Cristo, para transmitir o fundamento que é Cristo Jesus, né? Eles foram excepcionalmente escolhidos para esta função, né? O nome, o significado do termo traduzido para nós significa esse enviado ou mensageiro, não é? Se nós traduzirmos para o nosso português, enviado ou mensageiro, poderíamos até titularizar aquele que foi enviado ou mensageiro como apóstolos. Mas a relação de Jesus em Mateus capítulo 10 é uma relação exclusiva, né, de apóstolos. Essa palavra ou esse termo, ele foi não foi repetido, né, na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, nos livros de Atos dos Apóstolos ou nas Epístolas, né? Não se ouve na Bíblia mais alguém com esse título de apóstolos, não dá à luz para nós mais alguém com esse título de apóstolo, a não ser os 12 e o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo também, ele recebeu esse título, né, de apóstolo, né? Somente eles, está relacionado em Mateus capítulo 10 e também em Atos dos Apóstolos, né? Só eles foram chamados de apóstolos, né? Então, por isso, hoje nós não temos costume na nossa igreja, o nosso ministério, titularizar alguém como apóstolos, né? Alguém como apóstolo, mas sim pastores, mestres, doutores, né? Foi as funções ministeriais que a gente percebe nas epístolas e no livro de Atos dos Apóstolos, né? Agora, essa doutrina, essa mensagem, essa base, né, que nós recebemos dos apóstolos, né? Recebemos dos apóstolos porque eles foram os precursores da igreja de Jesus Cristo, né? Foi eles que receberam essa missão, essa incumbência tão importante, né, de trazer ao mundo que dali para frente iria, né, levantar-se um novo povo, né, um povo escolhido por Deus, um povo eleito por Deus, chamado de igreja, né? Daí, nesse contexto de povo eleito por Deus, não poderia caber ali junto somente uma raça ou uma etnia ou uma nação, né? Não, ali na igreja eleita se ia para dentro da igreja eleita povo de todas as nações, línguas, né? Costumes, etnias, né? Nós estudamos nas lições anteriores sobre isso. Então, esta é a igreja eleita e os apóstolos foram separados para testemunhar, né? Para proclamarem essa missão, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, diz o nosso texto da nossa revista, ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, né? Testemunho ou profecia posterior. Olha que interessante isso daqui, né? O fundamento dos apóstolos, o fundamento que Deus, através de Jesus Cristo, confiou aos apóstolos, né, que era a base deles, que era Cristo, não poderia jamais, de forma alguma,
ser anulada. Cristo, que é esse fundamento que nós lemos, nós estudamos anteriormente a isso, não poderia jamais ser anulada ou substituída por qualquer outra revelação ou profecia posterior a isso. É por isto que o cânon da Bíblia, a Bíblia Sagrada, quando foi feito o seu cânon, ela foi finalizada, né? Encerrou-se a revelação das Escrituras Sagradas e entendemos como a Bíblia Sagrada o compêndio do Antigo Testamento, né? E o compêndio do Novo Testamento. Finalizado as Escrituras Sagradas, fechou o seu cano, né? Não, a igreja não pode, né, ser direcionada, a igreja não pode ser alicerçada sobre nenhum outro fundamento, né? Ou um outro testemunho que esteja o que está registrado na Bíblia Sagrada. Não poderia ser substituída, não, nem mesmo um profeta posterior a isso poderia, através da sua profecia, legislar ou direcionar a igreja, trazer um novo ensino à igreja diferente do que já temos e que está escrito na Bíblia, né? Por isso, porque na Bíblia nós temos os apóstolos, que foram os precursores da igreja de Jesus Cristo, e nós temos os profetas, né? O nosso texto da nossa lição diz aqui, ele aponta para o ministério, para esses profetas, como sendo o profeta do Novo Testamento. E na realidade existe duas linhas de interpretação em relação a isso, e o nosso escritor da nossa lição, ele aponta para a primeira linha, que seria que a Bíblia estaria se referindo a esses profetas como um profeta do Novo Testamento, né? Uma outra linha era que essa referência, né, pode também indicar os profetas do Antigo Testamento, porque, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, eles previsualizaram o advento de Cristo através de sua profecia. Ou seja, eles no Antigo Testamento eles preveram, né, todos os apóstolos, os profetas preveram e apontaram para Cristo do Novo Testamento, né? No Novo Testamento. Então, esse fundamento dos apóstolos aqui, testemunho dos profetas, né? Dos profetas, ele abrange muito mais do que profetas do Novo Testamento, né? Porque a base do Novo Testamento e a base da doutrina de Cristo, ela está fundamentada sobre o que os apóstolos, né, os evangelistas escreveram e os irmãos que escreveram as epístolas, né? Os apóstolos que escreveram as epístolas. Baseado nisso, é que nós temos, a igreja tem a sua doutrina, né? Porque esses homens, profetas e apóstolos, foram usados por Deus para compilar, né? Para escrever, foram inspirados e revelados a ele para escrever a palavra de Deus que temos hoje escrita na Bíblia Sagrada. Então, só repetindo para os irmãos o nosso texto da leitura bíblica, texto áureo, que o fundamento que a igreja foi edificada, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né, é Cristo. Ele fala aqui no nosso texto, Efésios 2:20, o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Cristo, né, esse fundamento atesta para Cristo, que é a principal pedra angular. Então, esse é
o fundamento da igreja dos apóstolos e dos profetas. Daí nós pulamos para o último tópico, é o nosso tópico 3 da nossa revista, e que vai fechar a nossa lição deste domingo, falando sobre essa edificação, sobre a morada de Deus, né? A morada de Deus. Quem é a morada de Deus? Eu fiz essa pergunta lá no começo da nossa lição, né? Quem é a morada de Deus? Fiz essa pergunta no começo da lição e eu estou reformulando ela aqui, porque no primeiro tópico, né, foi essa pergunta, que quem seria, onde Deus moraria, né? Deus habitaria em templo? Deus habitaria em casas ou em construções, não é? Ou ele habitaria no ser humano, né? É muito óbvio para nós entendermos isso hoje, né? No advento do Novo Testamento. Mas se fosse feita essa pergunta no Antigo Testamento, a resposta seria unânime dos judeus. Onde Deus habita? Óbvio que eles direcionariam, habita no templo. Ele habita no santuário, né? Na casa que Salomão fez, ou não mesmo no santuário móvel, né? Que foi feito por Moisés, né? Seria a resposta deles. Hoje nós podemos compreender muito bem essa habitação de Deus por causa do Novo Testamento. Porque antigamente Deus fez as coisas e construiu um templo, ou Salomão construiu um templo, ou pediu para que Moisés construísse o tabernáculo móvel, né? Físico, um espaço físico, né? Para ensinar para nós como meio, como figura, né? Como figura para nós hoje é uma figura. Para os judeus do antigo não era uma figura, mas era a realidade que eles estavam vendo. Eles estavam vendo ali um templo, um santuário, né? Feito, muito bem feito, construído com a receita, né? Que Deus transmitiu a Moisés, com o projeto que Deus transmitiu a Moisés, do jeito que tinha que ser construído, né? Da forma como tinha que ser feito. Era um templo físico que eles viam, eles visualizavam um templo físico, né? Hoje, irmãos, esse templo, para nós, né? E a Bíblia diz que aquilo era uma figura do templo, do que existia na realidade nos céus. Porque o que existia na realidade nos céus? Era a intenção e a vontade de Deus de habitar no coração do ser humano, né? Eu falei isso no começo da nossa lição, vou fechar o tópico da nosso trimestre, nossa revista desse domingo, com essa intenção. Deus, quando pôs o homem no jardim do Éden, né? Deus não deu uma ordem para o homem e disse para o homem: olha, me constrói um santuário, me constrói uma casa, que eu vou todo dia eu vou descer aqui nessa casa e vou habitar nela, né? Nós não temos essa instrução no antigo, lá no começo em Gênesis. Deus estava tão afeiçoado com a sua criação, com o homem, né, que a Bíblia diz que ele todos os dias, ele ao virar, no cair da tarde, ele descia para visitar o ser humano. E essa visita não foi em um templo, em uma casa. Deus queria estar com Adão.
né? Está com o casal. Então, essa sempre foi a intenção de Deus, morar no coração do ser humano. O ser humano foi que inventou muitos templos e muitos local de culto, né? Para desviar, talvez, o foco de querer Deus habitar no coração dele. No coração dele. Então, muita gente fizeram templos, fizeram ídolos, não é? Fizeram ídolos e saiu do coração do ser humano a ideia de que Deus estava interessado em fazer com que o homem sentisse em seu coração a sua presença, né? É por isso que nós, essa ideia de templo no Novo Testamento, né, da construção no Novo Testamento, é praticamente irrisória, né? Hoje nós temos muitos templos bonitos, templos lindos, cada um maravilhoso, mais maravilhoso que o outro, né? Mas esses lugares, essas edificações, irmãos, eles são para o benefício e privilégio, para o deleite da igreja, do corpo de Cristo aqui na terra, não para o benefício ou privilégio ou deleite de Deus, né? Deus quer deleitar-se dentro do coração do ser humano. Assim, né, o nosso terceiro tópico da nossa lição, ele diz que nós somos esse edifício, e esse edifício bem ajustado, né? Efésios capítulo 2 diz que no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, essa é a intenção que Deus quer no Novo Testamento, é um edifício bem ajustado. Para um edifício estar bem ajustado, né, tá bem equilibrado, ele precisa do fundamento, né? E o fundamento que Efésios chama no nosso texto áureo, pedra de esquina ou pedra angular, precisa direcionar toda a construção. Então, esses ajustes todos têm que ser feito baseado, fundamentado na pedra angular que é Cristo. De posse dessa pedra angular, do ajuste do edifício, é que nós vamos crescer, né, como templo santo no Senhor, né? Templo santo no Senhor. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, né? Tá harmonizado, né? Em Colossenses capítulo 2, versículo 2, diz que para que os corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus, né? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 e 10, diz que rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Observe aí a direção desse edifício, como que tem que estar unidos em um sentido só, na mesma direção, sem desfalque, né? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado. Romanos 14,15 diz: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Deus
quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o nome do Senhor. Então, a igreja precisa estar de uma forma ajustada, né, em Cristo Jesus, né? E Paulo diz em 2 Coríntios que tem que estarmos perfeitos, estes ajustes têm que ser perfeitos, né? Ele diz, irmãos, sedes perfeitos, né? Sede consolados e tenha o mesmo parecer, vivam em paz, né? Essa é a instrução de Paulo, sermos perfeitos, sermos consolados e tenhamos o mesmo parecer. Se, irmãos, nós considerarmos Cristo como base e o fundamento da nossa caminhada, né, como filhos de Deus, então, se a nossa base for Cristo, tudo que é edificado sobre esta base estará, obviamente, ajustado, estará, obviamente, nivelado, né? Nós, segundo o nosso texto da nossa lição, somos considerados como templo santo no Senhor. A palavra aqui é usada para o templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, ou lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Este local, no Antigo Testamento, era um local físico, né? Onde só o sacerdote, uma vez por ano, né, com sangue, oferecia ao povo, né, por si, pela culpa dos seus pecados e pela culpa da nação, né? Esse local era considerado como local santíssimo, local santíssimo, né? Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se torna um templo santo. Aí, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós, né? Ele faz uma pergunta aqui. Ele diz, não sabeis vós que sois templo de Deus, olha só, e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo diz, não, você não sabe disso, que agora vós sois templo de Deus e que agora Deus, o Espírito de Deus, habita em vós? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que agora a habitação onde Deus quer estar, né? Não é mais no templo material ou no templo físico. Deus quer se apresentar através do seu Espírito Santo em nós, em nossos corações, né? No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, né, diz a nossa lição. E depois ao templo israelita, indicava o local de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. No Antigo Testamento, essa habitação, esse templo israelita, né, ele era motivo de até mesmo de idolatria, né, para o povo judeu. O centro da fé judaica, né, estava alicerçado ali naquela construção. Mas Deus, como tinha outros planos, né, e não era ali o local onde Deus queria habitar, queria fazer morada, Deus permitiu que esse templo fosse derrubado, né? E no ano 70 depois de Cristo, esse templo ruiu, juntamente com Jerusalém. Ficou debaixo de escombros, de ruínas. Só que nasceu um novo templo,
E esse templo era a igreja de Jesus Cristo, espalhada sobre os quatro cantos da terra, que começou a difundir-se o ministério dos apóstolos, né? Começou a pregar essa nova morada de Deus, que era o coração do ser humano. Agora, individualmente, Deus queria ou estava habitando através de Jesus Cristo no coração do ser humano. E isso foi muito bom, irmãos, porque cada cristão que habitava na terra, ele sentia em seu coração, no seu íntimo, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Se os irmãos do Antigo Testamento quisessem perceber a presença de Deus, eles teriam que adentrar no templo físico, passar pelo santuário e depois pelo santo lugar e depois pelo Santo dos Santos no terceiro, né, no terceiro compartimento, dentro daquele compartimento, e que só um sacerdote entrava uma vez por ano para ali perceber a presença de Deus naquela arca, naquele fogo, naquele aroma, né? Imagina só, hoje nós temos o privilégio de cada um de nós, em nosso coração, sentir a presença maravilhosa de Deus, não é? Olha só, a presença de Deus, a Shekinah de Deus em nossos corações. Isto veio a nós graças a Jesus Cristo, que é a nossa principal pedra angular, a nossa principal base, né? Nós sentimos isso, e Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse: eu vou enviarei um outro consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz: vocês precisam saber que agora vós sois o templo de Deus. Deus lá dos céus, onde Salomão diz que o céu dos céus não pode contê-lo, nem o templo que ele fez pode contê-lo. Agora esse Deus pode está em nosso coração através do Espírito Santo, graças à porta e ao caminho que Jesus abriu para a igreja de Jesus Cristo, graças ao seu sacrifício na cruz, né? Ao sacrifício na cruz, Deus derrubou a parede da inimizade, o véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar, e nós temos privilégio de agora adentrarmos, né, na presença de Deus, porque é a própria presença de Deus pode ser sentida no coração de cada cristão, de cada crente. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe os amados irmãos. Vamos orar para nós finalizarmos o nosso estudo desta lição muito maravilhosa, da qual a igreja está alicerçada. Nós temos um alicerce forte, um alicerce principal. Nós temos base da nossa crença, da nossa fé, e a nossa base está no que os apóstolos ensinaram, no que os profetas assinalaram, que está descrita e escrita na Bíblia Sagrada. Esta é a nossa base. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em que passamos aprendendo da Tua palavra, Senhor. Pedimos Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, que Tu venha abençoar a cada um dos irmãos que está em seus lares agora, Senhor, reunido diante do seu aparelho móvel, diante da sua TV, assistindo esta aula da nossa escola dominical. Abençoe a todos, recompense a todos, meus senhores, irmãos,
que estiveram conosco nestes momentos. Que esta palavra possa, Senhor, alcançar mais pessoas, mais irmãos em todo este mundo. Que esta forma de transmitir a tua mensagem possa, meu Senhor, ser proliferada e que alcance corações e vida, para que possamos todos nós compreendermos que somos agora o seu santo templo, o seu tabernáculo. Portanto, Senhor, pedimos que venha habitar em nós e jamais, Senhor, cesse esta habitação em nossos corações. Em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos a tua bênção e nós te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe aos irmãos. Que o Senhor possa recompensar a cada um, que possa dar ao entendimento e a graça aos corações dos irmãos para compreendermos cada vez mais a sua palavra. Esperamos nos ver, né? Aliás, os irmãos nos ver, né? Os irmãos nos ver no próximo domingo, se assim Deus permitir.